Como todo mundo sabe, eu gosto de falar da palavra de Deus e hoje eu vou falar um grande entendimento para a tua alma, para o teu coração. Se você entender tudo aquilo que eu quero transmitir para a tua vida, com certeza você vai ter um outro estilo de vida espiritual. Hoje nós vamos falar a respeito dos projetos de Deus, o roteiro de Deus dentro dos templos, tá? O que aconteceu dentro dos parâmetros divinos? Veja bem, nós vamos falar de 3.800 anos atrás. Nós vamos começar a falar lá do Monte Moriá, onde tudo aconteceu. Tá? Isso seria uma média de 2.000 anos antes de Cristo. Veja bem, nesse mesmo monte, Abraão, ele levou o seu filho para ser sacrificado. Porque era a obediência de algo que Deus havia lhe pedido. E ele foi lá para sacrificar o seu filho. Só que Deus viu que Abraão realmente era obediente e ele interviu e não deixar Abraão matar o seu próprio filho e apresentou nesse momento um cordeiro para ser crucificado no lugar do filho de Abraão. Veja bem, aqui estava já Deus apresentando o próprio Jesus, aquele que iria ser crucificado mais tarde pelos romanos. Veja bem, essa grande decisão de obediência e fé, aprovado por Deus, Abraão teve o privilégio de ver o próprio Cordeiro sendo o próprio Jesus. Você se lembra que lá no Egito, quem é que deu o livramento final? Não foi o sangue do Cordeiro? Ali também estava Jesus. Mais tarde, vamos falar do Monte Moriá. Mais tarde, esse mesmo monte, aonde Deus orientou e falou com Abraão, mais tarde, o rei Davi, que é da descendência do povo de Israel, comprou essas terras. Isso era uma época de 1.000 anos antes de Cristo. Veja bem, essa terra acabou sendo mais tarde a própria cidade de Jerusalém, porque Davi comprou e ofereceu de presente para o próprio Deus. Então, podemos ver que esse mesmo local, o filho de Davi, Salomão, construiu ali para Deus um templo, que foi o primeiro templo. Essa era a época de 966 antes de Cristo. Mas sabemos que o rei Nabucodonosor da Babilônia invadiu em 586 e destruiu, levou vasilha, levou o ouro, a prata, tudo aquilo que possuía no templo. Ele levou para a Babilônia. O templo foi saqueado. E veja bem, e foi nessa época que a Arca da Aliança sumiu. E nós podemos saber que para construir o terceiro templo da fase final, precisa da Arca da Aliança. E aonde está essa Arca da Aliança? Sumiu. Ninguém sabe até os dias de hoje aonde está a Arca da Aliança. Veja bem, lá em Jeremias 52, 17 a 19, ele fala a respeito da arca, né? É um grande mistério o sumiço dessa arca. Então podemos saber que hoje Jerusalém possui somente ruínas. Ruína para o povo de Israel, um pedaço do muro do primeiro templo. É ali que eles oram, é ali que eles fazem, né?
um contato com Deus. Mas podemos saber que depois que destruíram, o Nabucodonosor destruiu, ele construiu um templo ali no lugar. No mesmo lugar do templo de Salomão, Babilônia fez um templo. Só que podemos saber que era um templo da soberba, que ele queria ser poderoso, apresentar tudo o de melhor. Mas podemos saber que Tito, a Roma, destruiu o templo também de Nabucodonosor. Então, veja bem, quando foi destruído, aí veio o Islã, os muçulmanos, e construíram em cima dessa ruína, que derrubaram o templo de Nabucodonosor, construíram o Domo da Rocha, que é um templo que está até hoje lá. Esse Domo da Rocha é do islâmico. E como que mais tarde vai poder construir, como a Bíblia diz, no mesmo lugar, o terceiro templo de Deus? Veja bem, hoje nós podemos saber que o Domo da Rocha foi construído pelo califa Abdá al-Melik, né? Ele fez lá no Monte Moriá. Em Daniel 9, 27, Mateus 24 e Apocalipse diz a respeito dessa construção. O terceiro templo de Deus vai ser construído no Monte de Moriá. E como? A Bíblia fala que vai haver um tratado de paz. Esse tratado de paz que está sendo direto para Israel, é uma aliança e um pacto com o povo de Israel, que é a união para terminar com a guerra. Veja bem, e dentro desse tratado também está a construção do terceiro templo. Mas podemos saber que ali vai estar inserido o perigo do líder mundial, o anticristo. Esse tratado de paz vai ser uma promessa baseada em uma hipocrisia. Vai ter uma maneira de destruir Israel, unindo a ele. E é isso que eles vão fazer. Então podemos saber que toda essa briga veio pelo pai Abraão, pela promessa. Ele tinha 2 filhos. Abraão tinha 2 filhos, Ismael e Isaque. Isaque era o filho da promessa, mas em compensação Ismael era o filho do pecado, da desobediência, da prostituição, da infidelidade. E Deus não aceitou esse filho do pecado e mandou embora. Só que Maomé acha que esse filho tem os direitos de Abraão. Mesmo ele sendo mandado embora, destituído, eles acham que Israel, ou seja, lá Jerusalém, pertence ao povo islâmico, aos muçulmanos. Por isso que há essa guerra pela a Terra Santa. Mas podemos saber que para construir esse templo santo vai ter que ter uma intervenção divina. Será terremoto? Será um míssil? Será uma grande guerra? Não. Eu creio que lá em 1 Tessalonicenses 5:3 é um aviso profético, né? Depois que for quebrado, será o início da grande tribulação. Então Deus tem que interferir. Deus tem que agir. Essa quebra de todas essas maldição, de afronta, de crueldade, que tem oprimido a terra pelo sistema, por esse sistema maldito, somente Deus vai conseguir parar. Vamos para o próximo vídeo e vamos divulgar, vamos dar o joinha. Obrigada.